Muito bem, vamos fazer a análise aqui da questão 40 do Enem 2002. Para testar o uso do algicida sulfato de cobre em tanques para a criação de camarões, estudou-se em aquário a resistência desses organismos a diferentes concentrações de íons de cobre, representado por cobre elevado a 2+. Os gráficos relacionam a mortandade de camarões com a concentrações de cobre e com o tempo de exposição a esses íons. Então aqui, concentração de cobre, porcentagem de camarões mortos, né? Então aqui vai do 1 até quando morre todo mundo, não chegou um pouquinho depois de 10%. Tá? Depois de 10% de concentração de concentração de cobre em miligramas. Então 10 miligramas por litro, aí tem 100% de mortandade. Já o gráfico 2, concentração de cobre que causa 50% de mortalidade dos camarões. Tá. Tempo de exposição. Aí, dependendo da concentração, metade morre, né? E aí aqui é o tempo. Se os camarões utilizados na experiência fossem introduzidos num tanque de criação contendo 200 mil litros de água tratada com sulfato de cobre em quantidade suficiente para fornecer 50 gramas de íons de cobre, estariam vivos após 24 horas cerca de... Muito bem, então 50 gramas equivale a 50 mil miligramas, correto? Então 50 mil miligramas de íons de cobre para 20 mil litros X, né? 1 litro. Vamos ver o que nós vamos ter aí. Fazendo a transformação, vezes, então vai ser 50 mil dividido por 20 mil. Dividiu 5 dividido por 2, 2,5 miligramas por litro, né? Muito bem, então chegamos aí. Então, pelo segundo gráfico, verificamos que 2,5 miligramas por litro vai dar aqui, por aí assim, né? Daqui até aqui está mais próximo de 24 horas, correto? Muito bem, muito bem, muito bem. 2,5. Muito bem, pelo gráfico 2 observamos que com o gráfico 2 está aqui, com um tempo de exposição de 24 horas aproximadamente, né, a concentração que causa mortalidade de 2,5 lá, 2,5. 50% camarões, é aproximadamente 2,5, né? Então concluímos que após 24 horas de exposição, olha lá, concentração de íons de cobre que causa 50% da mortalidade. Está aqui, ó. Estariam vivos após 24 horas, com 2,5 está próximo do 24 horas, olha lá, metade, 50%, então meio. Ficou estranho aqui, né? Mas tudo bem, deu para resolver aí. O problema é que às vezes na hora da prova a gente não consegue descobrir essas nuances, né? Mas ficou interessante. Então o próprio gráfico não tinha lido aqui esse rodapé aqui, que aqui está informando que morre 50%. Então aqui deu 2,5, deu próximo ao 24, que foi pedido no enunciado. 24, morre quanto? 50%. Boa questão. Vamos para a próxima.